Fala, gente. Aqui é o professor Bruno Garcia Redondo, canal de Processo Civil para todos. Caso vocês ainda não sejam inscritos no canal, não se esqueçam de se inscrever e clicar em curtir, caso vocês ainda não tenham feito isso nos vídeos anteriores até aqui. Tema da aula de hoje, nós vamos falar de ordem dos processos no tribunal. Basicamente, a gente não diz recursos, porque outros meios e mecanismos podem tramitar nos tribunais além de recursos em sentido estrito. A gente tem, por exemplo, ações de competência originária de tribunal, nós temos ações autônomas de impugnação que podem ocorrer em tribunal, nós temos incidentes que podem ocorrer em tribunal. Então a gente não fala apenas recurso, a gente fala ordem dos processos nos tribunais. Pode ser recurso, pode ser ação autônoma de impugnação, pode ser processo de competência originária em tribunal ou até mesmo um incidente que ocorra em grau ou de segunda instância ou de instância excepcional, ou seja, STF e STJ. E segunda instância, lembrem, TJ, TRF, aqui nos nossos exemplos de processo civil. Quando a gente fala em ordem dos processos no tribunal, a gente tem que analisar em primeiro lugar que a regra geral é a da colegialidade. Lembrem que pela Constituição, e falamos até em princípios recursais no nosso canal aqui em outros vídeos, a gente tem o princípio da colegialidade. O juiz natural em tribunal é um órgão colegiado. Então a regra geral é os processos serem julgados em turmas ou câmaras, né? Sejam órgãos fracionários ou órgãos plenos de tribunais, mas pelo menos sempre órgãos colegiados. Então o tribunal é um órgão plural, as decisões são colegiadas, é por isso que as decisões em grau de tribunal normalmente se chamam acórdãos. Acórdãos no sentido literalmente de acordo. Um acordo de vontades, por unanimidade ou por maioria, ver qual foi o acordo que todos os julgadores chegaram, não o acordo das partes, mas o acordo dos julgadores. E você pega lá, por exemplo, 3 votos e chega ao resultado do julgamento. Se o recorrente, por exemplo, ganhou ou perdeu o recurso, seja na admissibilidade, seja no mérito. Só que acontece que, ainda que a regra geral seja a colegialidade, até que o processo ou recurso chegue ao órgão colegiado e seja votado na sessão de julgamento colegiada, nós temos alguém que atua do início no tribunal até a chegada do processo do recurso no órgão colegiado. E esse alguém se chama relator. Relator é como se fosse o representante do caso. Todos os julgadores de tribunal podem ser relatores, e à medida que cada processo ou recurso é distribuído ao tribunal se divide matematicamente, equilibradamente, todos os processos e recursos pelo número de componentes do tribunal, e eles vão sendo relatores de recursos e processos. Então todos os desembargadores, todos os ministros são lá relatores de alguns ou de vários casos, numa divisão proporcional per capita. E o relator tem várias tarefas. O relator é, como eu falei, o representante do processo ou do recurso até que ele seja levado para julgamento pelo órgão colegiado. E o relator, por exemplo, cabe a ele estudar o caso, proferir algumas decisões que a gente vai estudar pelo artigo 932, quais são todos os poderes do relator. Ele realiza diligências, ele corrige vícios, instrui o feito. O relator, obviamente, elabora o relatório. O relatório é um resumo tanto do caso inteiro, quanto principalmente, pensando em recurso, do recurso, da petição de recurso e da petição de contrarrazões. E aí com mais ênfase nesse relatório mais esmiuçado. Ele, além de tudo, faz a primeira minuta de seu voto e leva o caso para julgamento. Então o relator adota providências, toma decisões, corrige defeitos, eventualmente produz provas, pode proferir decisões sozinho, que são chamadas de decisões singulares, monocráticas ou unipessoais, tá? Decisão monocrática, decisão singular ou decisão unipessoal, uma pessoa só, são as decisões que o relator profere. E se não for o caso dele decidir todo o recurso ou processo sozinho, e a gente vai ver quando ele pode, ele finalmente leva o caso para julgamento pelo órgão colegiado e lá ele lê o seu relatório e traz a sua primeira minuta, a sua proposta de voto, para que os demais possam acompanhar ou eventualmente divergir. Além disso, o relator tem umas tarefas específicas quando é caso de ação de competência originária, não recurso, mas ação. Ele, por exemplo, ele realiza o juízo de admissibilidade da própria ação, chamado juízo de admissibilidade da demanda, determina a citação de réu, relator defere ou indefere provas, e relator até mesmo expede aquelas chamadas cartas de ordem, que são aquela forma de comunicação hierárquica dentro do tribunal, né, de cima para baixo, de órgão de maior hierarquia para um órgão de menor hierarquia no tribunal. Vamos analisar esses poderes decisórios monocráticos do relator, poder de decisão unipessoal, decisão singular, decisão monocrática do relator. A regra geral, se é o colegiado, a exceção é o relator
julgar sozinho. E lembre, quando a gente estudou princípios, a gente viu que era condicional, os poderes são condicionais os poderes do relator, desde que você tenha um meio de ainda chegar ao colegiado. E esse meio existe, é um recurso chamado agravo interno. Então é constitucional dar poderes decisórios para o relator, porque existe um mecanismo da gente sair das mãos do relator e ir para o colegiado, que seria o juízo principal, o juiz natural dos recursos, tá? E esse recurso é o agravo interno. Então não há nenhuma inconstitucionalidade em se dar poderes de decisão para o relator, porque existe um meio de sair das mãos do relator e se chegar ao colegiado. Então, decisão pelo relator é exceção e se baseia em alguns princípios, como, por exemplo, eficiência, economia processual, instrumentalidade do processo, duração razoável. Alguns princípios processuais justificam o relator poder decidir sozinho. Pensem, por exemplo, existe um julgado vinculante de um STF ou de um STJ. Aí um desembargador civil, por exemplo, em um TJ, aqui no nosso caso da gravação, TJ-RJ, o relator não poderia já decidir sozinho um recurso, trazendo aquele precedente vinculante e aplicando ao caso? Vai ao encontro, né? E não de encontro, vai no mesmo sentido ao encontro, por exemplo, da jurisprudência predominante lá no acórdão vinculante. Então isso está de acordo com a eficiência, de acordo com duração razoável, de acordo com a economia processual. Mas nada obstante, o recorrente insatisfeito pode recorrer, através de agravo interno, para o órgão colegiado, que seria o juiz natural daquele recurso, por exemplo, de apelação ou de agravo, que era para ser julgado pelo colegiado, não é. O relator julga ele sozinho, a apelação ou o agravo de instrumento, e aí você pode levar a apelação e o agravo de instrumento para serem julgados pelo colegiado através de um recurso chamado agravo interno. Hoje não é aula de agravo interno, a gente está analisando poderes gerais do relator. E aí vamos ler então o artigo 932, que é o artigo que traz especificamente quais são os poderes do relator. E começa o inciso 1 dizendo: cabe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, se for o caso, homologar autocomposição das partes. Então ele ordena e dirige o processo, eventualmente produz prova em ações originárias em tribunal ou eventualmente produção probatória em grau de recurso, quando você anula uma etapa, pode ter uma complementação de prova em tribunal, às vezes é possível, e eventualmente homologar o acordo, autocomposição, ou seja, através da técnica de conciliação, mediação ou negociação mesmo, sem nenhum terceiro, as partes cheguem a uma autocomposição. Inciso 2 do artigo 932. Cabe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e processos de competência originária do tribunal. Lembrem que tutela provisória é o gênero do qual são espécies tutela de urgência e tutela de evidência, e a espécie tutela de urgência se divide em tutela de urgência antecipada ou cautelar. Tutela de urgência vem nos artigos 294 a 311 do CPC. A aula aqui também não é sobre tutela provisória e tutela de urgência e evidência. Tutela provisória está lá, né, 294 a 311, mas eu lembro que a gente já estudou efeito suspensivo e tutela provisória em grau recursal quando analisamos os efeitos dos recursos. Então aí no vídeo de efeitos dos recursos nós temos o lembrete sobre o que é efeito suspensivo e o que é a tutela provisória em grau recursal. Então aquele efeito suspensivo ou o efeito suspensivo ativo, tecnicamente falando, da tutela provisória em grau recursal, o relator dá antes, no início, antes do julgamento colegiado, uma suspensão da decisão ou uma providência pela primeira vez, poder decisório monocrático do relator. Terceiro poder decisório do relator. E vejam que até aqui o relator estava determinando diligências antes de o processo chegar no colegiado. Então o inciso 1 era ordenar o processo, produzir provas. Aí se tiver acordo ele acaba nas mãos dele ali o processo ou recurso. Ok. Inciso 2. Apreciar pedido de tutela provisória. O processo ou recurso não está acabando nas mãos do relator. Ele está dando a decisão provisória no recurso, vulgarmente chamada de liminar, até que ele vá para julgamento de mérito colegiado pelo tribunal. Tá? Então, ele não está dando a decisão final, ele está dando a decisão intermediária provisória. Quem dá a decisão final é o colegiado. De modo diferente, o inciso 3 fala: o relator já pode sim dar a decisão final do recurso. Então, a última decisão do recurso, não sendo do colegiado, sendo já do próprio relator. Inciso 3, quando for para negar na admissibilidade o recurso. Ao relator cabe o juízo de admissibilidade. E veja o inciso 3, não conhecer de recurso inadmissível, ou seja, faltou um dos 7 requisitos de admissibilidade dos recursos que também estudamos em um vídeo próprio. O relator vai negar conhecimento. O relator não precisa levar para um colegiado para 3 desembargadores, por exemplo, votarem pela negativa de admissibilidade. O relator sozinho,
achando que o recurso é intempestivo, que o recurso não tem cabimento, não tem legitimidade, não tem interesse, não tem preparo. Lembrem lá dos 7 requisitos de admissibilidade dos recursos. O relator pode, isoladamente, monocraticamente, negar conhecimento ao recurso numa decisão singular, numa decisão isolada. Não conhecer, então, de recurso no inciso 3 inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Lembre que o princípio lá da dialeticidade exige que o recurso dialogue com a decisão recorrida. Então, se é um mero recurso sem razões que dialogam, também nega-se na admissibilidade. Recurso prejudicado é aquele recurso de uma decisão que não existe mais, por exemplo, um agravo de instrumento contra uma decisão interlocutória. O agravo ainda não foi julgado, mas o juiz modificou a sua decisão interlocutória, o recurso considera-se prejudicado. Ele perde o objeto porque aquela decisão que ele atacava não existe mais, porque ela foi modificada, por exemplo, pelo próprio juiz em primeira instância. Então, o relator nega na admissibilidade no inciso 3. Veja, a decisão final. Claro que para negar na admissibilidade, a gente tem que lembrar do próprio artigo 932, parágrafo único. E estudamos o 932, parágrafo único, no vídeo de juízo de admissibilidade. O relator, antes de negar a admissibilidade de qualquer recurso, deve conceder o prazo de 5 dias ao recorrente para corrigir o vício ou complementar documentação exigível. Então lembrem que antes de negar na admissibilidade pela ausência de qualquer dos 7 requisitos de admissibilidade, cabe ao relator intimar o recorrente para, se possível, tentar corrigir o defeito. Não corrigido o defeito em 5 dias, aí o relator dá essa decisão do artigo 932, inciso 3. Então lembrem que o contraditório é essencial. Artigo 7º, 9º, 10º do CPC, Constituição, artigo 555, mas principalmente pelo artigo especificamente 932, parágrafo único, esse contraditório é o recorrente, já que a decisão vai ser contrária ao recorrente, o contraditório é o recorrente para que tente corrigir em 5 dias, ele é obrigatório. E aí vem os incisos 4 e 5, que também são decisões finais do relator. Ele já vai acabar com o recurso sem levar para o colegiado, mas não conforme o inciso 3 pela admissibilidade. Agora no inciso 4 e 5 ele vai dar decisões de mérito. Ele vai fazer sozinho o juízo de admissibilidade, que vai ser positivo, sem levar para o colegiado, e raramente, quando presente o inciso 4 ou o inciso 5, ele vai poder já fazer juízo de mérito sozinho. Então, dando a decisão final, não negando na admissibilidade, mas agora julgando o mérito. Qual a diferença do inciso 4 para o 5? O inciso 4 é para negar no mérito e o inciso 5 é para conceder no mérito. Então, o inciso 4 é para negar provimento no mérito e o inciso 5 é para dar provimento no mérito, isoladamente, monocraticamente, singularmente, ao recurso. Vem o inciso 4 e fala: o relator pode negar provimento ao recurso que contrariar. E aí vem a linhas A, B e C, com o que a gente chama de precedentes fortes. Tá? Precedentes fortes são aqueles precedentes qualificados que são capazes de, se existentes, dar poderes ao relator para julgar sozinho. Não é qualquer julgado, não é qualquer súmula, não é qualquer, entre aspas, jurisprudência. Tem que ser um precedente que seja o da linha A, B ou C. A linha A fala súmula de STF, STJ ou do próprio tribunal. Então, a decisão recorrida, vem o recurso para o relator. O relator olha o recurso e olha a decisão recorrida. E vê que a decisão recorrida está de acordo com uma súmula do STF, não precisa ser vinculante. Com uma súmula do STJ, não precisa ser vinculante. Ou com uma súmula do próprio tribunal, por exemplo, do próprio TRF, do próprio TJ. Então, a decisão recorrida está de acordo com uma súmula de tribunal superior ou do próprio tribunal, o relator pode já negar provimento no mérito ao recurso, porque ele está de acordo, a decisão está de acordo com a súmula. A linha B. Quando a decisão recorrida estiver de acordo com o acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de casos repetitivos, de recursos repetitivos. Então aqui vejam, a decisão recorrida está de acordo conforme uma decisão de STF ou STJ em RE ou RESP repetitivo. E eu já adianto aqui que os acórdãos, os julgados de STJ e STF em recursos repetitivos, quando o RE e o RESP seguem o rito repetitivo, esses acórdãos são claramente vinculantes pelo CPC. Então o STJ ou o STF dá uma decisão vinculante para todos os casos presentes e futuros. E o juiz, em primeira instância, estava aplicando o precedente vinculante. O recorrente entra com recurso contra a decisão que aplica o precedente vinculante. O relator olha, caramba, a decisão inferior está de acordo com o precedente vinculante de STF e STJ, um RE ou um RESP repetitivos. Então o relator não pode decidir de maneira diferente, da mesma maneira que o juiz não podia decidir de forma diferente.
Então, o juiz corretamente aplicou o precedente vinculante, vem para o relator, ele tem que confirmar a aplicação do precedente vinculante. Então, ele fala, essa decisão está de acordo com o precedente vinculante. Tenho que negar provimento ao recurso no mérito, que o recurso busca contrariar um julgado vinculante de tribunal superior. Vem a linha C e fala dos julgados vinculantes dentro do próprio tribunal, por exemplo, diz lá, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, nosso apelidado IRDR, ou entendimento firmado em assunção de competência, incidente de assunção de competência chamado de IAC. Então, a decisão recorrida está de acordo com um precedente de IRDR ou um julgado de IAC, e esses precedentes pelo CPC são expressamente vinculantes, o relator não pode decidir de modo diferente, ele nega obrigatoriamente provimento ao recurso. Lembro que pelos artigos 9º, 10 e pelo artigo 927, parágrafo 1º, para aplicar precedentes, o relator tem que observar previamente o artigo 10, que é o artigo do contraditório, e o artigo 489, que é o artigo da fundamentação adequada da decisão. Então, quando o relator for aqui, olha, negar provimento pelo inciso 4 ao recurso monocraticamente, porque ele está de acordo com o precedente vinculante, se esse precedente vinculante ainda não tiver sido invocado na cadeia lá do processo e na cadeia recursal, o relator tem que, antes de dar a decisão do inciso 4, intimar previamente o recorrente, falando ao recorrente para tentar se desenquadrar do precedente. Aí o relator pega o precedente e leva para contraditório pelo recorrente. A recorrente tenta sustentar por que o precedente lá ou a súmula não se aplicaria, o precedente da linha C, B ou A. E aí o relator não se convencendo pela não aplicação, ele mantendo o entendimento dele, aí ele dá a decisão final do inciso 4, negando provimento no mérito. O inciso 5 é muito parecido, é a mesma coisa, só que é para dar provimento. É quase igual, mas não é a mesma coisa, porque quando é para dar provimento, o recorrente falou, pedindo provimento, mas é essencial um contraditório prévio ao recorrido. Por quê? Porque pelo artigo 9º, o contraditório é essencial para quem vai ser prejudicado. E aqui, se for para dar provimento ao recurso no mérito, quem é prejudicado é o recorrido, então o contraditório não apenas ao recorrente, mas agora ao recorrido também é essencial. Nos incisos 3 e 4, negar na admissibilidade ou negar no mérito, prejudicado era só o recorrente. Então bastava intimar o recorrente antes de negar conhecimento ou negar provimento. Aqui no inciso 5, para dar provimento no mérito, friso, reitero, é essencial dar contraditório principalmente ao recorrido, que agora é recorrido é que seria o prejudicado com o provimento. Então vem o inciso 5 diz, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, ou seja, depois de possibilitada a apresentação de contrarrazões, ou seja, depois de intimado o recorrido, para observar o contraditório, o relator pode dar provimento ao recurso. Se a decisão recorrida, contrariar. E aí vem os mesmos precedentes do inciso 4, a linha A, B e C. Se a decisão recorrida for, agora, ao contrário, contrária à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal, então o juiz em primeira instância errou e entra-se com um recurso, e o recurso mostra que a decisão contraria um precedente do STF ou do STJ vinculante, ou uma súmula do STJ ou do STF, e aí não precisam ser vinculantes, ou então um julgado em IRDR ou IAC. Então o recorrente demonstra que a decisão recorrida contraria esses precedentes fortes, o relator pode aplicar esses precedentes fortes monocraticamente, porque a maior parte deles ali, pelo menos a linha B e C, são precedentes vinculantes, além das súmulas lá da linha A, súmulas de tribunal superior ou súmula do próprio tribunal. Então vejam que depois de apresentadas contrarrazões, observando o prévio contraditório para recorrido, artigos 9º, 10 e artigo 927, que fala de precedentes, o relator pode dar provimento sozinho, monocraticamente, ao recurso. Vejam que a linha A fala em súmulas de tribunais superiores para o tribunal, B, julgado vinculante de STF ou STJ, ou seja, RE e réis perpetivos, e a linha C, julgados vinculantes, acórdão em IRDR, acórdão em IAC. Mera jurisprudência do próprio tribunal, exemplo aqui de gravação Rio de Janeiro. Os desembargadores julgam no Rio de Janeiro de uma determinada maneira, mas não chegando a ter súmula do TJ sobre o tema. E os julgados lá, a jurisprudência majoritária, ainda que seja redundante, né, chamar de jurisprudência majoritária, que jurisprudência já é um conjunto majoritário de decisões, mas para ficar bem claro, uma jurisprudência majoritária de um TJ que não chega a se espelhar num recurso repetitivo vinculante do Tribunal Superior, não chega a estar numa súmula de Tribunal Superior, nem chega a estar numa súmula do próprio TJ, essa mera, entre aspas, jurisprudência, ainda que dominante do tribunal, ela não é capaz, no novo CPC, de embasar decisões de relator.
O relator é obrigado, ele não pode decidir sozinho, ele é obrigado a levar o recurso para julgamento pelo colegiado. Ele só pode julgar sozinho se for para negar na admissibilidade e para negar ou dar provimento sozinho, isoladamente, se tiver esses precedentes fortes. Não chega a ter um desses precedentes fortes, ainda que exista jurisprudência do próprio tribunal, ele não pode decidir sozinho com mera jurisprudência do próprio tribunal. Vai ter que levar para o colegiado, porque senão ele vai estar violando o inciso 4 e o inciso 5. No Código Velho, o equivalente a esse artigo falava mera jurisprudência. Então o relator podia lá matematicamente, quantitativamente, qualitativamente ver o que era jurisprudência e falar, é o entendimento majoritário, não vou levar para o meu colegiado. Com mera jurisprudência local, eu já nego o provimento ou dou provimento sozinho ao recurso. No novo CPC, mera jurisprudência local não é capaz, se o julgado não for o vinculante lá do A, B ou C, mera jurisprudência local não é capaz de embasar e sustentar decisões monocráticas do relator. E aí vem o inciso 6, 7 e 8, e cada um deles diz o seguinte, inciso 6, cabe ao relator decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o chamado IDPJ, se ele for requerido no próprio tribunal, então mais um poder isolado do relator, mais um poder decisório monocrático do relator, inciso 7, determinar a intimação do MP quando for o caso, por exemplo, o MP, quando atua como fiscal do ordenamento jurídico, MP é intimado para falar depois das partes e antes da decisão. Não pense, recorrente fala quando recorre. Recorrido fala quando apresenta contrarrazões. Aí vem o relator no inciso 7, intima o MP, quando for caso de intervenção do MP, e aí marca dia para julgamento para ver a decisão. Em inciso 8, ele pode exercer qualquer outra atribuição que venha no regimento interno do tribunal. Queridos e queridas, ainda tem alguns pontos para falar de poderes do relator e ordem dos processos nos tribunais e como se dá o sistema de votação, e também um artigo muito interessante que é a ampliação do colegiado, então eu vou cortar o vídeo aqui para não ficar muito longo. A gente continua e termina ordem dos processos no tribunal no vídeo seguinte. Espero que estejam gostando, continuem comigo no próximo vídeo. Se inscrevam no canal, por favor, e cliquem em curtir. Nos vemos daqui a pouquinho.